Dvora Connection ao vivo, nessa quarta, dia 9 de setembro, 9 de 9, hoje com um convidado muito especial, o professor Albano, aqui com a gente para conversar sobre a arte de viver. Fica aqui com a gente, bem-vindos! Olha, até entrei mais calma agora. Para quem está assistindo essa live no IGTV, a gente tentou aqui, né? Ficamos 5 minutinhos, a câmera do professor Albano, do convidado, não abriu, mas eu tava tão verborrágica que foi bom assim, que agora já me acalmei. Então, meu convidado já chegou. Esse é o Dvora Connection, o meu programa ao vivo de entrevistas aqui nesse canal do Instagram, de segunda a sexta, às 5 da tarde, com convidados especiais para conversas significativas. Tem o apoio do Grupo LZ e da Interativa Conteúdos. Os resumos da primeira temporada estão disponíveis no link da minha bio. Pode passar por lá. Os resumos da segunda temporada ainda não subi, mas a Andressa já liberou tudo pra mim. Mas eu tenho que olhar, né, gente? Ela quer dar aquele bizu final. Afinal, sou virginiana, né? A gente tem que dar um bizu final. Vamos lá. Ó, tô bem calma, bem tranquila. Vamos receber Antônio, professor Albano, que participou da live de encerramento da primeira temporada do Dvora Connection. Esse vai ser o nosso segundo encontro, assim, cara a cara. O Antônio e eu. Acho que será incrível. Ah, agora sim. Salve, salve. Tá me vendo? Eu tô. Tá me vendo? Ah, tô te vendo. Ah, ai, Foi, que bom. foi. É emoção, Antônio. Essas coisas ao Pois é, vivo, tô né? emocionado. É uma honra estar aqui com você. Ah, pra mim também. Fiquei muito feliz que essa data Nossa, chegou, né? finalmente, Finalmente. finalmente. Olha aqui, olha os comentários. Já começou comentário aqui, ó. Antônio é É, sucesso. Olha que é mesmo? maravilha. Aham. Os comentários estão a mil. Antônio, temos uma Diga. jornada hoje sobre a arte de viver. E galera, geralmente eu mando as perguntas antes, tá? Mas para Antônio eu não mandei. Então, com certeza teremos muitas emoções rolando nesse dia de hoje. Porque Antônio não se preparou para as respostas. Ele nem sabe o que vai ser perguntado. Isso é bom, né? Pode, A, e- fica à vontade. a emoção do momento. Sim. Bueno, vou apresentar o meu convidado de hoje, que, como eu comentei anteriormente, eu capturei ele na, na live de encerramento da primeira temporada do Dvora Connection. O Antônio entrou, deu depoimento, disse que valia a pena ver de novo. Foi incrível, foi emocionante. Convido vocês a assistir, vai no meu IGTV que tá lá. E nada mais justo que trazer o professor Albano, que para mim é o Antônio, né? Sim, pode ser. Para um momento exclusivo. Então, vou apresentar meu convidado para a gente começar essa conversa. Professor Albano é formado em administração, com especialização em gestão estratégica e TI. Atuou como executivo sênior de TI e logística em empresas nacionais e multinacionais. É palestrante, consultor e professor universitário de gestão e empreendedorismo por mais de 20 anos. Com atuação no Sebrae do Paraná, é isso? Isso. No Sebrae do Paraná e Sebrae Nacional em vários programas de incentivo ao empreendedorismo. Tem atuação em processos de transformação digital, não só organizacional, como na educação com implantação de estruturas de EAD e instituições de ensino superior e de cursos livres. Atua na agência UMA como consultor de gestão e processos internacionais. É uma junção de 3 culturas, angolana, portuguesa e brasileira. Tem 2 livros escritos e o terceiro está em andamento. Tem uma paixão pelas netas, Isabela e Manuela, foi roteirista de cinema premiado e adora fotografar. Bem-vindo, Antônio. Que bom Obrigado, te ter muito aqui. obrigado. É uma honra para mim estar aqui com você, né? Já entrevistou gente tão importante, então para mim é uma honra. Ai, Antônio, sabe que todas as pessoas são importantes, né? Sim, Então, eu entendo o que tu quer dizer, mas eu considero todas as pessoas importantes.
e dou minha atenção. Hoje, sabe que hoje tem aquele exercício de inteligência emocional que eu posto nos stories? E Pois hoje é, eu costumo ver. a pergunta era como você dá a sua atenção, né? Eu dou minha atenção escutando, muito escutando. Então é um prazer dar a minha atenção para ti hoje e a gente ter interagido tanto, né, nesse processo que nos conectou até aqui. Professor, para Diga. ti, o que significa o tema da nossa live? O que significa a arte de viver? Bom, é que você não completou. Eu uso essa expressão nas minhas lives, né? Que eu completo com a arte de viver com câncer. É que eu comecei a fazer isso logo antes da minha primeira quimioterapia, o ano passado. Então, isso para mim tem sido um desafio muito grande, né? Todo o processo e tal, desde estou há 1 ano e meio aí me curando, né? Então, precisa ter uma arte, né? Não só para viver com câncer, mas para viver em geral. E isso surgiu no dia seguinte da primeira sessão de quimioterapia. Eu tinha tomado café, estava subindo a escada aqui de casa para vir para o quarto e falei assim, meio, né, alto. Nossa, não imaginei que fosse tão difícil. E a minha irmã, que é médica, né, estava no quarto, ela escutou e disse: Ah, por que tu acha que os pacientes com câncer são chamados de guerreiros? Eu falei: Mas eu não quero ser guerreiro, eu não quero lutar com o câncer. Porque no livro A Arte da Guerra diz que quanto mais você luta, mais você pode fortalecer o teu adversário. Então eu disse: Não, não. Isso aqui não é a arte da guerra contra o câncer, é a arte de conviver, de viver bem com isso. E eu consegui ter um mínimo de qualidade de vida. Então, no meu caso, com cânceres. E as pessoas que não estão com doenças, né, elas saberem aproveitar, saberem viver, que é um conjunto de várias coisas, que nem tu falou, saber escutar, saber apreciar, né, apreciar a natureza, apreciar uma flor, apreciar um verso, um filme, uma comida. Eu acredito que é isso, né? Os pequenos momentos, os pequenos detalhes, você está presente, presente e atento ao que acontece. Sabe que eu não quis completar a frase porque eu quis deixar geral mesmo. Eu imaginei, eu imaginei que é meio chocante, assim, né? Não por Mas, isso, mas para englobar, sim, sabe? mas engloba tudo. Engloba, assim, porque quando eu vim para cá, que eu morava em Curitiba, quando eu vim de Portugal para cá, vai fazer 44 anos agora em outubro, e eu morei 4 anos aqui, depois fui para Curitiba. E quando eu fiquei doente, vim para cá, que eu morava sozinho lá e tal. Eu estabeleci algumas coisas, né? Então, por exemplo, não reclamar. Ninguém tem culpa que eu estou doente. Então, isso é arte de viver, né? Não reclamar, não se queixar, não criticar. É você expandir a tua consciência, a tua luz e ser o intermediário. Então, isso foi muito positivo. Eu tive resultados positivos. E porque eu já fui um cara muito chato. Ah, nossa, muito cruel, um professor ruim. Já fui, já foi. Aí um dia eu resolvi falar, não, não, eu vou mudar. Eu quero mudar, vou mudar, eu não posso continuar assim. Então eu fui mudando. E com o câncer me veio uma nova oportunidade de mudança, de eu refletir nas coisas que eu fiz e tal. Então a arte de viver, de forma geral, eu acredito que é isso, é você apreciar todos esses detalhes, você atender, escutar, ver, né? Eu acredito muito nisso. Estou tentando, não é muito fácil, né? Na situação que a gente vive, né? Sim. Antes de eu trazer a próxima pergunta, eu quero pedir para quem está aqui, ó, tem aqui, ó, o Agnaldo Alves falando, em Curitiba só deixou ótimos exemplos e amizades, que não tem fim. Então, galera, quem conhece o professor Albano, encaminha essa live para outras pessoas, alunos, professores, traz essa galera para cá,
Quem quiser mandar pergunta, vai no ícone das perguntas. E amor, não precisa nem pedir, porque tá bombando de amor aqui na nossa tela, né? Eu não tô Então, olhando vamos nada, só lá. tô olhando para ti. Foca em mim, aqui, ó, foca em mim. Ó, o Bento está se aproximando. Vamos ver se ele vai fazer uma entrada Se o especial. Bento não passar, eu vou ficar triste. Esse é o nível agora que a gente chegou do programa, da satisfação da audiência. Se o Bento não passa, a live não tá boa. Ai, gente, bom. Né? Tem aí o Agnaldo, Professor, que foi meu ele colega, que falou. foi a Angola só porque eu comentei e falava das praias de Angola. Ele acabou de comentar ali, né? Aham. Ele comentou mesmo, e a boa influência de ter me estimulado a ir conhecer Angola. Professor, tu tens um canal no YouTube que é a arte de viver com câncer, onde tu compartilha vídeos com teu testemunho sobre o teu processo no tratamento do câncer, né? Como é que surgiu essa iniciativa? São duas perguntas. Como Tá. surgiu e como tu te sente em compartilhar algo tão profundo e tão pessoal? Olha, eu dava aula todas as noites e ultimamente 2 manhãs. Então eu tava sempre exposto, e falando, né? Não para de falar e tal. Nas provas, os alunos até me mandavam calar a boca. Cala a boca, professor! Você não para de falar, né? Porque passou o Bento. Uhul! Salvei a live, gente! Coração, coração! Então, aí eu tava pensando assim, né? E eu precisava me colocar, falar, né? Porque estava já um tempão aqui em tratamento, isolado, né? E daí eu resolvi começar a falar, né? E comecei, porque mais para me fazer bem, como tu disse que tu começou o Devora Connection, mais para ti, para teu processo, do que propriamente para os outros. Então, para mim foi super importante, foi uma catarse, assim, eu falando e contando. Daí eu comecei a ver a receptividade, as pessoas me davam feedback, que legal, passei por um amigo meu que está doente, passei por outro amigo que está doente. Uma prima minha lá em Portugal que também estava doente, começou a me falar, não, olha, me faz muito bem te escutar e tal. Mas eu acho que me fazia melhor a mim do que para os outros. Então eu comecei a falar, né? A família até me questionou, né? Pô, você não está se expondo demais e tal, você está se expondo muito, né? Mas assim, o professor se expõe toda noite, eu me expunha, né? Ali na frente dos alunos, né? Então, assim, depois eu parei porque eu piorei, né? Meu estado piorou um pouco, daí melhorei, fiz a cirurgia no crânio e tal. Daí voltei, mas ainda não senti tanta vontade de continuar, né? Eu tenho um monte de temas para falar, muita coisa aconteceu, né? E o objetivo até de eu pedir para... Lembra que eu pedi, eu disse, olha, me entrevista que eu quero falar para as outras pessoas que estão doentes, para as outras pessoas que estão num processo de câncer ou outra doença, né? Porque não é muito fácil, né? A gente fica muito fragilizado, muito, muito, muito. Então é preciso ter apoio, é preciso entender um pouco como funciona isso, né? Tem uma pergunta aqui no box de perguntas da Alice Link, que é tua fã. Já te digo isso, É, porque ela te escutou lá quando eu te puxei, né, pra live de encerramento da primeira temporada. Ela disse, sim. o Antônio é um amor. Então ela mandou uma pergunta aqui, ó. Qual o maior desafio desta caminhada? O maior desafio é a gente manter a sanidade mental. Não é bem a sanidade mental, é você não desistir. Eu acredito que as pessoas desistem não por causa do câncer. As pessoas desistem por causa da dificuldade do tratamento. Em determinados momentos é muito difícil você manter a força psicológica. Então, assim, eu cataloguei todos, assim, quando eu fazia quimioterapia, primeiro dia, segundo dia, primeira noite, segunda noite, tudo que acontecia eu já tentava antecipar. Então, até abrindo paredes, né? Esses dias eu continuo tomando meio uma químio, né? De 3 em 3 meses.
os Oladex e Isometa, que são muito fortes e tal. E no terceiro dia que desses aí, eu comecei, nossa, não aguento e tal. E a minha mãe falou, ué, é assim o terceiro dia? Daí eu fiquei, oh, é mesmo, tinha me esquecido. Então todo mundo já sabe do primeiro dia o que, que acontece no segundo. Então tem uns dias ali, umas noites, que no meu caso particular, eu conversando lá com as minhas colegas, meus colegas do Projeto Camaleão, eu percebo que isso, assim, a gente fica muito deprimido, assim, é uma dor geral, é uma coisa assim, e você chega a um ponto de dizer, não, chega, não quero mais, vamos partir para outro. É que nem eu brinco, né, que eu falei, não, chega, já que vamos para outra encarnação, né, essa aqui já foi. Então, zero é essa, passa a régua. Então, acho que o processo mais difícil é esse. E qual é a solução? Né? A solução é você buscar apoio, porque a gente não atravessa esse processo de doença sem apoio. É que nem, assim, é um videogame, você tem os seus poderes, tem os seus aliados e tem os seus inimigos. Então, os poderes são os remédios, os aliados são os médicos, são os cuidadores, família e tal. Então, é importante você buscar apoio psicológico. Eu busquei lá no Projeto Camaleão, faço parte de um grupo das terças-feiras que é fantástico, assim. A Rita está aí, eu vi que ela entrou, que é uma das psicólogas. Então, o Projeto Camaleão é uma coisa fantástica, que me ajuda muito nisso, porque a gente está ali convivendo, trocando experiências, assim, olha, estou passando por isso. Então, essa é a maior dificuldade, mas tem solução. O problema é o seguinte, ó, é que a gente não busca a solução. E nesse processo, assim, eu cataloguei, mania da administração, né? Eu cataloguei fases do processo. Em cada fase você precisa mais de alguma coisa. E assim, você precisa buscar ajuda. Eu, graças a Deus, tive ajuda da minha família, minha mãe, a minha irmã é médica, minhas filhas moram aqui, meu filho mora lá em Curitiba, e a minha mãe me contratou uma cuidadora, porque quando eu cheguei aqui eu estava paraplégico, assim, eu estava dormindo para baixo, não fazia nada. Ela me dava banho, me vestia, tudo. Então, assim, graças a Deus eu tenho. Então, a gente precisa de apoio, precisa muito. A gente fica muito frágil e, e principalmente psicologicamente, precisa de apoio para não desistir, para acreditar. Então, para mim foi muito importante alguns livros que eu li, tá? E alguns documentários. Eu vi um documentário, foi uma aluna, acho que, não me lembro já quem foi, acho que foi a Tia. Eu já vi 3 vezes esse documentário lá do Netflix, que é o Heal, H-E-A-L, Cura. Ali explica que você pode se curar do câncer, porque ninguém fala pra... A gente só vê filmes de morte de câncer, não sei o que, é horror. Mas tem casos, muitos casos das pessoas se curam. Então você tem que pegar esses casos, você tem que se inspirar nisso, tem que buscar essa força aí nesses casos, né, nos livros, né? Li muitos livros, desde o ano passado para cá, acho que eu li uns 50 e tal. Muitos de câncer, muitos de poder mental e tal. Então, assim, você tem que buscar, porque é punk, é punk. Aliás, deixa eu explicar, cada caso é um caso, cada câncer é um câncer, cada pessoa é uma pessoa, cada tratamento é um tratamento, cada, cada um tem os seus efeitos, né? Eu quero trazer uns comentários que estão aqui, tá? A Ju Rizieri, querida, tá aqui. Mandou aqui, ó, o orgulho Legal. de ti, Antônio, lá da Casa Camaleão. É, O Agnaldo mandou mais um depoimento aqui, ó. Antônio é o ser que influencia não só pelo conhecimento e exemplos, e sim pelo lado lúdico. Também um ser humano de luz que brilha e ilumina por onde passa, um amigo sincero. A obrigado, Alice, Agnaldo. a Alice que fez a pergunta, a Alice Link mandou aqui, ó. Gostei, já veio com a solução. É isso aí, né? Só trazer o problema não dá. Tem que trazer a solução. Claro. Ah, bom, vamos seguir o baile. Você é professor,
Deu aula. Tu mesmo disse, né, agora há pouco, que tu foi um professor ruim, chato, sei lá, o que tu fazia com teus alunos, né, Antônio? Foi, foi. Uma época foi muito ruim, muito Olha chato. só, conta pra gente. Quais os aprendizados da vida acadêmica, dando aulas, acompanhando o desenvolvimento de tantas pessoas e das empresas também com as quais tem contato? Quais são os O, aprendizados dessa jornada que tu leva contigo? assim, o aprendizado é bastante grande, assim, é a oportunidade de poder participar da vida das pessoas, né? E de eu aprender coisas novas, assim, que eu perguntava sobre a vida, sobre o trabalho de cada um, e isso abriu a minha cabeça, foi abrindo o meu leque de conhecimentos, tá? E de relacionamentos. Então, é, o aprendizado que demorei para aprender é esse da humildade, de escutar, né? Porque normalmente o professor chega lá e pá, acha que sabe tudo. Eu adoro falar, né? Aprendi, né? Eu era super tímido. Quando cheguei aqui a Porto Alegre, eu fiquei gago até. Ninguém acredita, mas é verdade. E aí não paro mais. Então, no caso de professor, você tem que ter um olhar profundo sobre os alunos, né? Isso é um exercício que eu me obrigava a fazer. Então, essa questão da humildade, eu acho que é o aprendizado que o professor deve levar e que para mim foi um pouco difícil, né? Eu sei um pouco, né, de um assunto, mas o aluno pode saber mais, o aluno pode saber de outra coisa. Então, isso para mim foi uma das coisas mais difíceis, assim. Eu tive que aprender, né, a escutar a reclamação, a ouvir, né? Até depois, quando eu fui coordenador, né, os alunos reclamavam e tal. E eu dizia para os meus professores, olha, se você não sabe escutar, se você não aceita uma reclamação, você não pode ter essa profissão. Então, esse é um aprendizado que eu acho que ainda foi difícil, ainda é um pouco difícil para mim. Eu sou de Ares, né? Desculpa, desculpa. Fica normal, desculpa, né? Ai, Tô me abrindo terceirizando. demais. Tá Tô me abrindo demais. terceirizando. Tá terceirizando aí, ó. Botando a culpa no signo. É, Antônio, a gente trocou algumas mensagens por direct depois da entrevista que eu fiz com o professor Luciano Marques de Jesus, professor de filosofia da PUC do Rio Grande do Sul. Fica o convite para quem não assistiu ou quem quiser rever, tá aqui no IGTV, foi assim espetacular, onde o professor Luciano Marques de Jesus falou sobre o sentido da vida, em busca de sentido, né, do livro do sim. Viktor Frankl. E eu me emocionei com a mensagem que tu me mandou aquele dia, eu me emocionei com a live, né? Acho que mexeu muito com todo mundo. Então a minha pergunta agora é: qual é o sentido da vida para ti? Puxa vida. Eu já me arrependo de não ter recebido as perguntas antes. Não, o sentido hoje, ele mudou para mim, né? Porque eu estou praticamente restrito em termos de movimentos, então com a pandemia ficou pior. Eu saio só para ir ao médico, para ir aos exames, para ir e tal, o Unimed. Mas o sentido da vida você deixar um legado, né? Você amar, você ser amado, você deixar um legado e você ser reconhecido de alguma maneira. Então, esse é o sentido de você criar laços, né? Você deixar raízes, você deixar essa questão do legado. Hoje, para mim, o sentido da vida é me tornar uma pessoa melhor, aprender com essas minhas dificuldades, a trabalhar a minha humildade, assim, aceitar, né?
Imagina, eu morei não sei quantos anos sozinho lá em Curitiba, de repente tem que ter uma pessoa para me dar banho, sabe? Isso, tive que trabalhar bastante isso, né? Então, é, eu vejo dessa forma, né? Que a gente precisa ter alguma coisa em mente, assim, algum sonho para realizar, para algum propósito. Então, meu propósito hoje é ajudar as pessoas através desses cursos que eu vou montando, através das lives. Então, foi esse sentido que eu achei para me tornar importante, né? Para me manter vivo aqui nesse meu canto, assim. Sim. Tu falou de legado. Qual é o legado que tu quer deixar? Ó, no dia que eu recebi o diagnóstico, que o médico falou que eu estava, você está com um probleminha na próstata que se espalhou pela coluna. Eu falei, probleminha? Que probleminha? Fala logo esse nome. Que as pessoas têm medo de falar, né? Eu disse, não, um problema e tal. Porra, cara, fala câncer. É câncer. É, então fale você, tá bem? Então, no dia que eu recebi aquilo, eu já estava com muitas dificuldades de caminhar, já me doía muito. Eu estava preparando a aula, estava de costas para a sala, e o Rafael, que é um aluno que eu convivia muito com ele, que me acompanhava nas palestras, ele do nada assim, professor, você tem medo de morrer? Eu falei, puta, logo hoje que esse cara me faz pergunta, né? E nem me deixou responder e já perguntou, você deixou um legado? Acho que eles estavam falando entre eles que eu ia morrer e tal, não sei o quê. E, e eu falei, já deixei um legado. Eu acho que eu já deixei bastante legado. E naquele momento, eu achava que tinha terminado a minha jornada, né? Que eu tinha deixado um legado, que estava completo e tal. E eu falei, pô, tá bom, Deus, pode me, né? Eu pedi para você me levar, né? E você fez a tua parte. Agora eu vou fazer a minha parte, vou aceitar e tal. Estamos quites, estamos bem, né? Porque lá atrás o meu filho ficou doente, a minha filha ficou doente também, e eu ofereci a minha vida pela saúde deles, né? Eu sei que não funciona assim, eu sei. Mas daí quando veio, e daí eu fiquei esperando, eles se curaram e tal. Aí quando veio eu disse, tá bom, entendi, estamos quites e tal. Mas é duro, né? Daí eu cheguei aqui, eu vi que era uma situação muito egoísta, né? A gente não pensa nos outros, né? Eu indo embora, eu ia deixar algum sofrimento na família e tal. Então eu deixei legado, deixei, olha, o meu curta, né, que visto por muita gente, foi comprado por várias empresas, até aqui o Banrisul comprou, usa tal. Eu acredito que inspire pessoas. Eu deixei livros, deixei os alunos, ajudei muitos alunos a montar seus negócios. Eu tenho duas filhas e um filho que são ótimos para o mundo. Então eu acho isso um legado importante assim do que eu tenho feito. Mas quando eu cheguei aqui, conversando com ela, com as meninas, as minhas filhas, né, elas me cobraram bastante, né? Pô, pai, agora que nasceu a Isabela, você tá com essas coisas de morrer e tal. Eu, eu, eu revi, assim, os meus conceitos, falei, tá bom, não vamos falar mais nada. Eu vou mentalizar, e daí vi aquele documentário, li o livro daquele O Placebo é Você, que é super importante. Eu comecei a ler essas coisas do poder mental, a mente que comanda o corpo. E daí eu disse, não, vou deixar, vou querer deixar alguma coisa para as meninas, a Isabela e a Manuela, que são bem pequenas, pelo menos que elas consigam se lembrar de mim de algum jeito e que eu faça alguma coisa, escreva alguma coisa para elas e tal, e que eu, através dessa doença, que eu aprenda alguma coisa que eu possa passar para os outros. Porque isso foi uma das coisas que eu estabeleci. Quando eu entrei no hospital, eu disse, ó, ninguém tem culpa do que eu estou doente. O que, que eu tenho para aprender com isso? A minha pergunta não é porque eu, para que está acontecendo isso? Como eu vou, né? Então isso foi um legado que eu deixei, assim, lá no hospital, os pessoal já me conhecem, assim, quando eu chego lá,
esses dias eu tava de máscara, né, sala, tal, todo mundo fica ali meio serão, né, todo mundo sofrendo, né. E eu cheguei no balcão e falei, ó, tô sorrindo, hein. Quem vê máscara não vê sorrisos. Quem vê sorrisos não vê dores. Aí eu olhei, né, todo mundo olhando bravo, né. Eu falei, ó, esses caras não sabem que eu tô tão ruim ou pior que eles. Mas assim, o que que eu vou fazer, né? Então essa coisa assim sei lá, ser uma maluquice da minha cabeça, né? Às vezes eu digo, acho que eu sou meio fora da realidade, né? Mas é isso que está me mantendo. Então eu deixei legado, me sinto feliz por isso lá na faculdade. Como professor, eu criei bastantes coisas. Nas empresas que eu trabalhei também sempre criei muita coisa. Então, mas eu acho que o principal legado são as duas meninas e os meus filhos, as meninas e o meu filho, que eu acho que eu deixo boas plantas aí para o mundo. Já rolou um comentário aqui, não, passou faz um tempinho que tu é a cereja do bolo lá na Casa Camaleão. É verdade, deixa eu te explicar. Ai, ai, essas meninas lá. É que quando eu comecei lá, só tinha mulheres. Eu achei muito estranho, né? Até eu ia lá como voluntário, mas aí comecei a fazer parte. Eu falei, mas isso aqui não é só para mulheres, porque eu só via mulheres lá. Então, até há 3 semanas atrás eu era o único homem, fora o Leon, o psicólogo, né? Mas agora tem o Luciano. Chegou o Luciano para. Eu não sou mais essa cereja, né? Agora tem duas cerejas. Ah, eu adoro o Então por Leon, isso eu que você. conheço ele. Você conhece? Ah, sim. Um bom O convidado. Leon, Vou convidar ele. muito bom. A experiência que ele tem de tratamento, assim, de vida. Ele é um cara muito perspicaz, ele observa, assim. Até por. A gente agora se reúne por Zoom, né? E ele está atento às nossas expressões, né? Uhum. Então, quando ele percebe alguma expressão, mesmo pelo computador, ele pá, vai lá, pesca. Muito bom. Agora tem a Rita, que Tu também é muito comen... boa no assunto. Sim, tu comentou das tuas netas. O que que Sim. tu já aprendeu com as netas? Olha, é muito bacana, assim, porque eu não tenho muita assim, mobilidade, então eu só convivo com uma que mora aqui, né, a Isabel. E, e assim, não consigo, assim, porque eu tenho dificuldades de caminhar, no equilíbrio e tal. Mas, assim, são coisas novas. E sabe o que que é o mais importante, assim, que me deixou, assim, maravilhado, maravilhado e me emociona? Não é o fato de ter uma neta. Claro, eu tenho uma neta, eu amo e tal. Mas é o fato de ver a minha filha ser mãe, assim. Isso aí, para mim, assim, foi uma coisa maravilhosa. Ver ela cuidando, ela trocando fralda, ela dando de mamar, assim. Eu falei, nossa, a minha pequena, agora ela tem uma pequena cuidando também. Então, às vezes eu fico olhando, assim, aqui, sentado de longe, ela cuidando, dando comida e tal, e me emociona de novo, assim, porque, cara, a minha filha, assim, ela tendo cuidando, e a Isabela, assim, ela é muito brincalhona, e ela chega aqui, ela está começando a falar as coisas, a aprender as coisas e tal, e aprende muito rápido, então essa coisa de interagir com ela me deixa muito feliz, assim. Ainda não deu para ter um aprendizado grande, né? Porque ela é bem pequena ainda, tem 1 ano, vai fazer 2 anos em novembro. Mas é paciência, né? Essa coisa da paciência, de ficar olhando e de... Eu brinco, né? Só tomo banho quando ela vem. Ah, a Isabela vem hoje? Ah, então eu vou tomar banho. Eu posto lá, hoje eu vou tomar banho que a Lady Isabela vai chegar. Antônio, tu que é assíduo aqui no Dvora Connection, né? Tu sabe que tem perguntas que eu faço, as mesmas para todos Sim, os convidados. Então nós chegamos sim. neste momento. E eu quero saber como é que tu Já? deseja. Já passou rápido, né? Para mim passou. Ah, para mim também.
como é que tu deseja que seja o futuro no pós-pandemia? Olha, o futuro pós-pandemia eu dividi em duas partes, né? O meu futuro e o futuro geral, que é mais ou menos as coisas que eu quero que as pessoas entendam, são também aquelas que eu estou tentando fazer. Então, assim, o mundo são pessoas, né? Infelizmente eu descobri isso muito tarde. Eu era um cara muito nerd de computador. Comecei com computador lá com 18 anos. Eu achava que era o técnico, era o top, e as outras pessoas, dane-se, ninguém, né? Então, assim, o mundo são pessoas, tá? E não vale a pena a gente ficar se estressando e ficar brigando, assim, por coisas, né, nada a ver e tal. Porque isso foi uma das lições que eu aprendi, né? Com o câncer eu entendo mais as outras pessoas, né? Aquela coisa, né? Quem vê máscara não vê sorrisos, e quem vê sorrisos não vê dores. Então, é, e isso eu acho que é um aprendizado que eu quero deixar, e que a mente comanda o corpo. A gente pode comandar, a gente pode realizar coisas, a gente pode se curar. É sobre isso que eu tenho lido bastante, tenho estudado. E que a gente pode conviver bem, a gente pode conviver bem. Eu já passei 2 guerras lá em Angola e é muito ruim, guerra é muito ruim. Então, eu acredito que o pós-pandemia, eu acho que seria isso, uma sociedade mais justa, assim, mais oportunidades que não vão ter. A nova economia vai gerar muito mais tecnologia, né? A gente está vendo lá nas 21 lições do Harari. É, Então as pessoas têm que se desenvolver, têm que criar novos empregos, têm que empreender, e as pessoas têm que acreditar que é possível, que elas podem chegar né, acreditar mais nelas e ficar menos dependente de governos, de coisas e tal, ficar perdendo tempo, brigando. Eu acho que é isso. E eu manter a minha sanidade mental e acreditar, a minha força psicológica, e acreditar que eu posso, com a minha mente, criar um novo futuro, um futuro bom. Né? Então, a gente pode criar um futuro conjunto bom. Né? Se 2 ou mais estiverem focalizando, a gente consegue realizar. Mesma coisa, da meditação transcendental já provou, já fez experiências, 10% de um grupo que medite transforma o grupo. A ciência das redes sociais já fez experiência lá em cidades americanas. 20% de uma cidade lutando pelos mesmos objetivos, trabalhando em conjunto, eles mudam a sociedade. Então a gente está super conectado, nós estamos relacionados, né? Então a gente precisa criar essa unidade para mudar, né? A nossa realidade, a nossa sociedade. É isso que eu espero que aconteça, né? E que venha logo, assim, porque eu não aguento mais, quero ver a minha outra neta lá em Curitiba, a Manu. que venha logo. Antônio, tu falou do Rio, né, o documentário Sim, Netflix, tu citou alguns livros. Eu gostaria de saber o que que tu tá consumindo de literatura, de filme, de séries, se tu puder dar mais dicas para quem tá aqui nos assistindo. tá. Assim, tem uma série que eu acho que foi mal traduzida, que se chama A Era dos Dados, mas em inglês é Connected, que fala das conexões, fala isso do mundo tudo interligado, conectado, tá? Então eu estou vendo agora um summit, do Rio Summit, com o Greg Braden, com o Joe Dispenza. É, então, tem vídeos lá que eu acompanho no YouTube, Temporariamente Humana, da Mai e tal. São coisas bem bacanas, assim. Eu estou lendo Neville Goddard, esse livro do Dispenza, que é o Placebo é Você, a mente cura, que é um livro de um médico italiano com registros, né? Até anotei aqui, deixa eu ver se eu não vou me esquecer. É.
Ikigai é um livro bacana, assim, que fala sobre você viver bem, você ter propósito. Ah, A Mente do Empreendedor, falando um pouco de negócios, também é um livro muito bom, muito bom. Você é o Placebo. Então, lá atrás, antes de eu ficar doente, teve dois livros que foram importantes para mim. A Mente de Buda, A Mente de Buda e O Poder da Cabala, que eu reli. Isso me deu uma, uma nova visão da doença, assim. E A Mente do Buda é muito bom esse livro. E, então, A Mente do Empreendedor, 21 lições, já falei. A plataforma, assim, são sobre a tecnologia, né? O Mito do Empreendedor, Ikigai, aquele livro Abundância também, super bacana, sobre o novo... Um que foi importante para eu mudar a minha alimentação, tudo aqui em casa, anti-câncer. É bem grande, assim, mas ele fala de uma série de pesquisas, de comidas e tal. Lá no Netflix eu vejo, sim, vejo filmes, assim, meio que não falam de câncer nem de doença, só romance. E eu vi um filme muito bacana esses dias, é Padman, O Homem Absorvente, que é um filme indiano. Muito bom, fala de empreendedorismo, do cara, do sonho do cara, de mudar a Índia, ajudar as mulheres indianas, muito legal. Eu vi umas séries que eu gostei. Stiesel, que é aquela série de judeus lá, que é muito bacana. Eu gostei muito, na realidade eu vi bem no ano passado, quando eu estava bem mal já. Eu passei o fim de semana todo vendo. E a Era dos Dados, Connect, eu vejo bilionários. Vejo bilionários porque eu gosto do aspecto psicológico das relações. E vi aquela Trapped, lá da Irlanda e tal. É isso, acho que é isso, né? Que eu Não, peça ser baita atendido. lista. Não, mas assim, é variado. Eu leio coisas técnicas, leio coisas da mente e tal. Esse ano, desde o ano passado, eu li bastante coisa. Li uns 50, sei lá, muita coisa, muita coisa. Eu precisava me fortalecer e acreditar, Sim. principalmente acreditar. Então, quando eu vejo um filme lá no Netflix, normalmente é assim, uma comedinha e tal, que sem importância, só para... Mas esse, o Padman, até foi a Rita lá do Camaleão que indicou. Acho que foi a Rita, ou não sei se foi a Luciana. É bem bom, bem legal, bem legal. Antônio, estão pedindo a lista. Tu me manda depois uma foto dessa tua lista ali no direct, que eu vou Mando, postar a lista, mando, mando. tá? Eu vou botar nos Mando sim. resumos também a lista. Vai ter Tá resumo bom, dessa live. mando sim. Antônio, professor, da minha parte, eu acho que o meu olhar já diz tudo. Eu me emociono muito com os nossos encontros. É um prazer te escutar e te ter aqui próximo, na minha órbita digital, né? Eu já tive a oportunidade de saber como é que tu chegou até o Dvorak, que tu me contou foi pelo Dado É, Schneider. E que é, maravilhosa essa ponte, que o Dado foi uma pessoa muito querida e que faz parte da minha vida. Ele foi meu professor, então estamos conectados é, pelos professores, professores. né? E É, eu fico feliz de tu ter. Eu me lembro quando tu me mandou a mensagem, né? Que tu te encheu de coragem para me mandar aquele direct sugerindo a tua participação. E eu nunca poderia dizer que não. É um presente te escutar. Tu tá sendo muito amado aqui nos stories. Pra gente obrigado. encerrar com chave de muita energia. Eu ia dizer diamante com chave de ouro, mas daí eu resolvi dizer energia, porque energia é uma coisa muito maior, né? É maior, é maior. Deixa uma mensagem positiva, inspiradora. Usa esse tempo final para as tuas palavras, para quem está aqui nos assistindo. Pois assim, você sempre pede isso e eu fiquei pensando. Eu tinha ensaiado um monte de coisa e tal, mas agora eu me esqueci de tudo. Vai assim mesmo, coração. É assim mesmo, é assim mesmo. Vou pedir inspiração aí para. Mas assim, o que sempre me impulsionou, né? Lá em 74, quando começou a independência, a Guerra da Independência, a Revolução dos Cravos, tinha uma música que falava assim, que eu vou misturar duas músicas, de um, Tá. de um, de um argentino
e do lá do Portugal, lá do Manuel Freire. Então, a da Argentina diz assim: o sonho é o instinto que te leva ao triunfo. E a outra música diz: enquanto o homem sonha, o mundo pula e avança, como bola colorida entre as mãos de uma criança. Então, isso sempre me impulsionou, isso, né? Eu sonhar e acreditar que é possível realizar os sonhos. E principalmente agora, nessa questão de eu estar com várias metástases aí, e tiraram uma bola de tênis da minha cabeça e tal. O médico disse que era uma tangerina. Eu achei muito rastaquera. Tangerina, bergamota, fica aquela confusão, né? Eu fui ver, uma bola de tênis, pronto, fica melhor. Então, assim, hoje, assim, o meu sonho é eu ter um pouquinho de qualidade de vida, eu poder viver um pouco mais, eu criar uma realidade. Então, a mensagem que eu passo é essa, assim: crie um propósito, acredite nesse propósito, acredite que você pode fazer a tua realidade, que é possível a tua mente construir. Já existem provas científicas sobre isso. Se você quiser, vai lá, me pergunta, eu te mostro lá as provas, os estudos. Então, assim, nós construímos a nossa realidade individual e a nossa realidade coletiva. Então, a mensagem positiva é essa: acredite, é possível. Olha aqui, né? Então, é isso aí. O sonho é o instinto que nos leva ao triunfo. Enquanto o homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce, como disse Fernando Pessoa. Muito obrigada, Antônio. Tem uma Eu que te mensagem agradeço, aqui. hein? Muito, Deixa eu ler mais eu duas agradeço. mensagens, ó. Tem a Andréia, querida, que também está sempre aqui, também está no Clube do Livro, lá com o professor Fabiano Ah, Gomes e o tá. Pedro Mar, que ela colocou assim, ó: que lição de vida poder ouvir o professor Antônio. Obrigada. E Ah, o eu que agradeço. Agnaldo botou aqui, ó: Ginaldo é fã. sugestão, manda o pessoal ir ver o sol nascer e se pôr nas praias da Angola. E quem souber tem que surfar por lá, pois é um mundo completamente diferente. A Denise, Verdade. ó, você faz a gente acreditar. Que bom. É o legado que eu busco. É, Fazer as pessoas acreditar que elas podem. Você é. pode. Te agradeço Antônio, imenso, viu, eu Débora? também. Depois que eu pedi, o objetivo era falar do câncer e tal. Depois que eu pedi, eu até fiquei meio com medo, assim, ai, putz, eu me meto em cada uma, jogo a bola para frente e depois corro pra... Mas é isso, que bom, fico muito feliz, te agradeço muito, me sinto vivo, né? Eu ter participado aqui me faz sentir vivo, ainda ativo, assim. Quem foi que falou? A Débora, não é? A Denise que falou, né? Aí a última que você leu. Muito obrigado, Denise. Muito obrigado para você também. E a família, todos os amigos do Camaleão que me mantêm vivo. Sim. Antônio, no que eu desconectar aqui, tu me manda a lista dos livros, né? Vamos compartilhar Mano, mano, essa literatura. Muito obrigada por eu que agradeço. conectar tanta gente na tua rede, né? E tu influenciar, como o Agnaldo disse, né? Tu é um verdadeiro influenciador, Antônio, o influenciador da vida real. Então, obrigada por estar por Eu que aqui, agradeço. por me chamar, por participar, por estar presente e por ter confiado em não olhar as perguntas e sentir a emoção, deixar a emoção fluir. Que eu só disse para É, Antônio: Antônio, confia e vamos no flow. Vamos no vamos, flow. E Flo, foi vamos. maravilhoso. O tempo passou Espero muito que você tenha rápido. gostado. Eu adorei. Todo mundo adorou. Aqui, ó, abraço, Antônio. Tá aqui, ó, um monte de comentários legais. Galera, Que bom. obrigada pela presença. Antônio, seguimos Muito obrigado. conectados. Avante! Avante, Eu sempre, galera! Fala, pode falar. eu sempre falo assim, avante! Vamos lá. Vamos que vamos. Tu fala avante, eu falo vamos que vamos. Vamos que vamos.
Esse é o Dvora Connection, meu programa ao vivo de entrevistas aqui no Instagram. Hoje com o professor Albano, essa live vai estar salva. O Dvora tem o apoio do Grupo LZ, da Interativa Conteúdos. Eu espero vocês amanhã, às 5 da tarde, aqui. Beijo, Antônio. Beijo, galera. Beijo, beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.